E aí, galera, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos à aula de física, semana do dia 22 ao dia 26 de fevereiro, beleza? Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que vimos na semana anterior. Se eu não estou enganado, na semana passada a gente exercitou a resolução de questões sobre termômetros, termometria. Quer ver? Vem comigo, ó. Acompanha aí. Esse foi o nosso quadro, que já está disponível para vocês baixarem desde a semana passada. A aula do dia 17 de fevereiro. Tá aqui o link da aula, se tu quiser, baixa o quadro e clica aí para tu assistir, tá bom? Se não assistiu, é esclarecedora a aula. E aqui a gente pôde relembrar essas duas fórmulas, as fórmulas de conversão entre escalas termométricas. E eu trouxe 4 questões, né? A questão 14 da página 18, 15, 16, não, foi essa daqui, ó. Questão 9 da página 17, eu fiz com vocês. Questão 11 da página 18, deixei para vocês fazerem, né? Eu expliquei ela bem direitinho. Eu comecei a resolver ela e deixei para vocês terminarem. A 12 eu realmente fiz com vocês até o fim. A 13 eu iniciei, interpretei ela, iniciei a resolução, deixei para vocês acabarem, tá bom? E no outro quadro tem mais 3 questões. 14 da página 18, 15 e 16 da página 18, tá bom? Todas essas questões, lá na frente, elas vão fazer parte de uma listagem de questões que vai valer nota. Então, aconselho, galera, tentem passar elas, a resolução delas para o caderno, tá bom? Não precisa copiar enunciado. Eu quero que vocês treinem a resolução, né? Vocês não têm um livro? Acompanha no livro, pega, lê o enunciado. O livro, a propósito, eu deixei baixado, deixei para vocês conseguirem baixar, né? Eu fiz o upload para vocês fazerem o download. Tá no Classroom, deixa eu mostrar vocês aonde, ó. No Classroom, né? O Google Sala de Aula. Vocês vão lá na turma de vocês. Por exemplo, eu vou aqui no segundo ano D, que é o segundo comércio. Vai na aba de atividades. Procura aqui, ó. Física 2021, tá aqui. A minha primeira postagem, ó. Desce e vai lá pra baixo. A minha primeira postagem, tá aqui o livro de vocês, ó. Basta clicar aqui. Vocês vão ter o livro de vocês aí em PDF para vocês acompanharem, caso vocês não tenham ele fisicamente aí, tá bom? Tranquilo? Então é isso, essa foi nossa última aula. Voltando aqui, a aula da semana do dia 22 ao dia 26. Hoje, dia 24, logo mais o link dessa aula vai estar aqui para você clicar e assistir. Baixar esse quadro, vai estar nas 3 plataformas: Google Sala de Aula, Aluno Online e o WhatsApp, tá bom? De antemão já peço desculpas pela postagem tardiamente, mas o meu computador, tive problemas com o computador de manhã, ele passou o dia atualizando o Windows, né? Então eu perdi a manhã inteira só esperando ele atualizar o Windows, e por isso tô meio atrasado na postagem, mas sai ainda hoje, tá bom? Dia 24 aí. Assunto da aula de hoje. Hoje a gente vai entrar num assunto chamado calorimetria. A gente vai aprender a medir o calor. A gente já saiu, aliás, da termometria, medir temperatura, e agora a gente vai medir o calor. Aprender a medir o calor, a calorimetria. Antes precisamos de algumas definições muito importantes, né? As definições de calor e energia térmica. É o primeiro tópico da nossa aula.
e depois aprender alguns princípios de como o calor sai de um corpo e vai para o outro. Como o calor flui através de um mesmo corpo até, né? Como o calor flui, tá? Isso se chama princípios de propagação do calor. Beleza? Então já vamos aqui dar início à nossa aula. O calor e sua propagação. Esse é o título que está no livro de vocês. Se eu não me engano, capítulo 2. Tá bom? Primeiro eu quero destacar a vocês dois conceitos importantíssimos. O que é energia térmica e o que é calor. Vocês já sabem o que é temperatura. A energia térmica está intrinsecamente ligada à temperatura. Olha o que é energia térmica. Olha a definição do livro de vocês. Energia térmica de um corpo é o somatório das energias de agitação das partículas. E depende da temperatura do corpo e do número de partículas nele existente, claro, né? Depende de quantas partículas tem naquele corpo. Se tem muitas partículas, tem muita energia térmica. E depende da agitação das partículas, né? A gente aprendeu na aula anterior, há 2 aulas atrás, que a medida, né, o grau de agitação das moléculas, das partículas de um corpo, é chamado de temperatura. Essa é a definição de temperatura. Grau de agitação das partículas de um corpo. A energia térmica é o somatório de todas as energias de agitação das moléculas. Então, eu falei para vocês, até mesmo num gás, seja sólido, líquido ou gasoso, é feito por moléculas, é feito por partículas, e elas estão o tempo todo agitadas. Um exemplo disso, pessoal, é esse vídeo que eu quero levar vocês para lá. Ó. Quando baixar o quadro, clica aí aonde tem o meu emoji, o meu avatar dizendo, ó, com o dedão, clica aí, ó. Tu clica, tu vai ser direcionado. Você vai ser direcionado para... Vou clicar, ó. Para o vídeo que eu quero te levar. Tá bom? Esse vídeo vai deixar claro que quando a gente resfria um corpo, a tendência é que as moléculas se agitem menos. Deixa eu tirar o som aqui. Pronto, depois vocês veem com som, tá bom? Mas olha aí, você tem uma bexiga, tem ar dentro desse balão, vai derramar nitrogênio líquido. Olha aí, ó. Tá derramando nitrogênio líquido. O nitrogênio líquido, ele fica líquido a temperaturas muito abaixo de zero. Menos 170 e poucos graus Celsius. Isso fez com que as moléculas do ar que está dentro do balão se agitassem menos. O balão murchou. E aí ele vai, ó, se expandindo, recebendo o calor do ambiente, as moléculas vão se agitando mais, o balão vai de novo se expandindo. Muito bom de ver esse vídeo, né? Esclarecedor, do ponto ciência, se eu não estou enganado. Vale a pena vocês darem uma conferida. Beleza? Então, isso é temperatura. Isso é energia térmica, aliás. É a soma, o somatório de todas as energias de agitação. E aí eu quero destacar 3 tipos de agitação. As moléculas de um corpo podem ter basicamente 3 tipos de agitação, de movimento. Um movimento chamado, primeiro aqui, ó, de translação, quando a molécula sai de um lugar e vai para outro. Seja em linha reta, seja curva, trajetória curva, tá certo? Não importa. Saiu de um canto inicial e foi para um canto final, isso é transladar. Movimento de translação. Mas as moléculas também podem ter, além desse movimento, o movimento de rotação. Rotacionar significa em torno de um próprio eixo, girar em torno de um próprio eixo, tá bom? Como num carrossel. E o terceiro tipo de movimento, de agitação das partículas de um corpo, é a vibração. Em torno de uma posição de equilíbrio. A molécula vai e volta para o mesmo lugar.
ela volta para o mesmo lugar. Ida e vinda em torno de uma posição de equilíbrio. Isso é vibração. As moléculas podem ter as três simultaneamente, ao mesmo tempo. Então é muita agitação, não é? O somatório da energia cinética, a energia do movimento das partículas, é chamado de energia térmica. Tranquilo? Show? Só show? Beleza? Já calor é essa energia passando. Essa energia quando está em trânsito. Tá? Essa energia de agitação quando está passando de uma molécula para outra por meio do ar ou por meio de ondas. A gente vai ver isso hoje. Existem 3 formas básicas do calor fluir: condução, convecção e radiação. Por meio das próprias moléculas, de molécula para molécula, por meio das massas dos fluidos, do ar e da água, né? Do gás e do líquido, quer dizer, e por meio de ondas eletromagnéticas. O calor é essa energia térmica aí em trânsito de um corpo para o outro, ou de uma parte a outra de um mesmo corpo. Olha a definição, né? Como está aí na figurinha. A gente tem o corpo A e a representação do calor saindo do corpo A e indo para o corpo B. Né? Esse trânsito, esse passar, esse movimento, esse fluxo, talvez o melhor nome seja esse, fluxo de calor, está indo do A para o B, saindo do A e entrando no B. O A está cedendo, diminuindo a temperatura, e o B está absorvendo o calor, aumentando a temperatura. Como a gente falou já em aulas passadas, a gente tem 2 corpos com temperaturas diferentes, começa a ocorrer o fluxo de calor de um para o outro. Isso é chamado de calor. O fluxo de energia térmica de um corpo para o outro. Naturalmente, do corpo de menor temperatura para o corpo de maior temperatura. Ok? Tranquilo? Prosseguindo, como eu havia dito, existem 3 formas básicas do calor fluir: condução, convecção e radiação. A condução, pessoal, um exemplo de condução, vem comigo para esse vídeo. Aqui eu vou mostrar para vocês um experimento que mostra nitidamente a condução. Deixa eu botar eu aqui embaixo, né? Aí ele está mostrando, ó. Condução térmica. Aí a gente tem 3 tubos de mesmo comprimento, de materiais diferentes, metálicos, bons condutores de calor, mesmo diâmetro. Eles têm as mesmas características, mesmo comprimento, mesmo diâmetro. Só que um é de aço, o outro de latão e o outro de cobre, como está aí em cima. Três velas vão ser encostadas. Então, a mesma chama, praticamente a mesma potência da chama. E aí a gente tem poções de parafina. Não é? Poções de parafina. Ou seja, pingaram cera de vela aí, espaçadas igualmente. Qual das poções de parafina irá derreter primeiro? Essa seria uma experiência que nós faríamos no laboratório, caso estivéssemos presencialmente. E aí? Olha aí, a primeira que está derretendo, ó, é do cobre. Lembram o material de que era feito? Aí, ó. O primeiro é o cobre, o do meio é latão, é uma liga metálica, e o aço, o terceiro é o aço, tá? Também é uma liga metálica. Então,
o que está absorvendo melhor o calor. Qual das porções de parafina irá derreter primeiro? Aquele que está a 5C, ó. Essa é a primeira a derreter no bastão de cobre. Então o cobre, nesse caso, é o melhor condutor de calor. Depois vocês veem um vídeo melhor na íntegra, beleza? Aqui eu vou parar por aqui, para a gente prosseguir a aula. Estávamos aqui na condução. Né? E o que vem a ser a condução? O próprio nome está te falando. Condução é o processo de propagação de calor no qual a energia térmica passa. Olha o que é calor. Energia térmica passando de partícula para partícula. Então, como o cara está segurando aí uma barra, ó, e pondo lá na vela, ele só vai sentir o calor depois de um tempo chegar na mão dele. O calor só vai chegar na mão dele depois de um tempo. Não é imediatamente que ele encosta na vela. Porque demora para cada molécula passar o calor para outra, que passa o calor para outra, que vai passando através da vibração de molécula para molécula, fazendo as demais moléculas do corpo vibrarem, tá bom? Quando uma molécula chega perto, nas imediações da outra, mais perto do que o equilíbrio, né? Porque elas já estão próximas. Corpo sólido, as moléculas já estão interligadas, estão em equilíbrio. Mas quando a molécula chega ainda mais perto, ela passa de uma barreira e começa a criar repulsão na outra. Então, esse tipo de força é chamada de força intermolecular. Ok? Então vai passando de molécula para molécula. O calor vai passando de molécula para molécula. É necessário haver partículas para que essa forma de calor se propague. O cara encostando aí a mão, essa segunda figura que eu trago aqui, deixa eu trazer para frente. Né, um pizzaiolo, ele está colocando aí a pizza no forno a lenha. Está encostando a mão na parede e sentindo a quentura do forno. O calor passa de dentro, através da parede, de molécula para molécula, até chegar na mão dele. E ele sente a parede quente, porque o calor está fluindo por dentro da alvenaria, por dentro dos tijolos, da argamassa, de molécula para molécula. Aí está um bom exemplo de condução. Ok? Tem cálculo? Tem cálculo sim, pessoal. A famosa lei de Fourier, adaptada ao fluxo de calor, tá? Fourier foi um matemático muito famoso, filósofo matemático, que contribuiu em várias ciências, mas ele é mais conhecido na matemática. E a lei de Fourier é adaptada para o fluxo de calor, tá bom? Então, aqui a gente tem uma barra de um certo material, que a gente tem o meio A na esquerda e o meio B na direita. Temperatura A, temperatura B. Esse A significa a área do corte, né? Se eu cortar essa barra, essa área que eu vou ver, ok? A área do corte, a área da secção. E o L é o comprimento, ok? Ele está dizendo que existe sentido do fluxo de calor de A para B. É como se a temperatura A fosse maior do que a B. Existe um fluxo de calor passando através dessa barra. Quem estudou isso foi Fourier. Como que o calor se processa por dentro de um material, o fluxo de calor, né? Primeiro, fluxo de calor é essa letrinha grega aqui, ó, chamada φ, é um zero cortado, é um O cortado. Símbolo de vazio na matemática, né? Letra grega chamada φ.
tá? Significa fluxo de calor. É quando eu pego a quantidade de calor, que a gente vai aprender a calcular nas próximas aulas. Quando eu pego a quantidade de calor que está fluindo e marco o tempo. Então vamos supor que eu marco 1 hora, 3.600 segundos, né? Marcar 1 minuto, marcar 60 segundos. E eu estou medindo quanto calor está fluindo dentro de 1 minuto, dentro de 60 segundos. Ou seja, calorias por segundo. Quantidade de calor em calorias e o tempo em segundo. Quando eu calculo isso, quando eu divido essas duas grandezas, né, quanto calor que está passando por segundo, o nome disso é fluxo de calor. Essa primeira parte da fórmula aqui, ó, que eu estou selecionando. O fluxo de calor é a divisão de duas grandezas. A quantidade de calor em calorias ou em joules e o tempo em segundos. Tá bom? O fluxo de calor acaba dando em calorias por segundo, ou então em joules por segundo, que é chamado de watt. É como se fosse a potência da fonte térmica, tá bom? Mas existe também uma outra fórmula, que tem a ver com a própria barra, né? O material de que é feito aquele condutor de calor, né? Depende, esse K é o coeficiente de condutibilidade térmica. Se a gente olhar aqui, ó, nessa tabelinha que eu trouxe para vocês, que está lá no livro, a gente vai ter aqui o cobre 401 watt por metro Kelvin, né? Ou seja, o watt é joule por segundo, como eu já falei aqui para vocês, né? Fluxo de calor. Quando não é dado em caloria, quando é dado em joule por segundo, né? Quando não é dado em caloria, joule por segundo é o watt. Então aqui é a mesma coisa que joule por segundo metro Kelvin, tá? Mas pouco importa essas unidades aí agora, para você entender, pouco importa. Só na hora de fazer as contas que é importante você olhar para as unidades. O que é que eu quero destacar aqui, pessoal? Olha, vamos destacar aqui o cobre. Né? O coeficiente de condução térmica do cobre e o coeficiente de condução térmica do latão. Não tem o do aço, né? Que é os materiais daquele experimento que eu mostrei para vocês. Não tem o do aço aqui, mas vocês podem encontrar facilmente na internet. O cobre é 401. Tem um elevado coeficiente de condutibilidade térmica, ou coeficiente de condução. O quanto um corpo é capaz de conduzir calor. O quão ele é um bom condutor de calor. Esse número aí nos diz. O cobre conduz o calor melhor do que o latão, que conduz o calor melhor do que o aço. Vocês vão ver lá no experimento. Primeiro derrete as parafinas, começa a derreter primeiro as parafinas do cobre, né? E depois vai para o latão e depois vai para o aço. O aço é o último a derreter as parafinas. Isso significa que esse K, esse coeficiente de condutibilidade térmica, coeficiente de condução térmica, tá bom? Quanto maior, melhor condutor. Quanto menor, mais isolante é de calor. Isopor é um isolante de calor. O ar é um isolante de calor. Eles possuem baixíssimo coeficiente de condutibilidade térmica. Tá bom? Esse A da fórmula, que está aqui no numerador, é a área do corte, né? Se eu pegar essa barra, cortar por onde o calor está passando, por dentro, né? Por dentro dessa área, é a área do corte, a área da secção transversal, em metros quadrados. Aí estão todas as unidades no sistema internacional. ΔT é a diferença de temperatura
de onde o calor está saindo para onde o calor está chegando. Ok? Dividido por L. Desculpem. O que é esse L? Esse L é o comprimento da barra, né? Então essa é a lei de Fourier. A gente vai usar ela nessa questão aqui que eu trouxe para vocês poderem entender melhor. Né? Vamos lá para a questão. A questão fala assim: na figura ao lado está representada uma placa de alumínio que foi utilizada para separar o interior de um forno. Aquele forno lá que eu mostrei para vocês, né, dessa figura aqui, ó, é como se por dentro tivesse um revestimento de metal. É o que ele está dizendo aqui. Na figura ao lado está representada uma placa de alumínio que foi utilizada para separar o interior de um forno cuja temperatura mantinha-se estável em 220 graus Celsius e o meio ambiente, que está a 20 graus Celsius. Então ele está explicando a situação. Isso aí é uma chapa metálica. É uma placa utilizada para separar dentro do forno meio ambiente, fora do forno. Ok? A gente já tem a diferença de temperatura. A gente já tem o ΔT da fórmula aqui de Fourier. A gente já tem o ΔT. Essa diferença de temperatura. De onde o calor está saindo, de dentro do forno, 220 graus Celsius, para onde o calor está chegando, o meio ambiente, 20 graus Celsius. Né? Após atingir o regime estacionário, olha a pergunta: qual a intensidade da corrente térmica? Aí ele quis dificultar para você. Mas o que é corrente térmica? É como se fosse um fluxo de calor. Está querendo que você calcule o fluxo de calor. Então eu vou trazer aquela formulazinha para cá. Né? Essa formulazinha eu vou levar lá para a nossa questão. Pronto. Então, olha só. Após atingir o regime estacionário, qual a intensidade da corrente térmica? Qual é a intensidade do fluxo de calor através da chapa metálica? Agora o calor está passando como? Como é que o calor está passando? Né? Se eu pegar aqui, por exemplo, o calor pode estar passando assim, ó, horizontalmente, ou então assim, ó, de baixo para cima, ou de cima para baixo, né? Ou então aqui, ó, de dentro, de fora aqui, saindo aqui do outro lado, ó. Né? Passando através dessa face aí, por dentro assim. Tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Por onde está passando o calor? O fluxo de calor está se dando por qual das faces? Por qual das áreas? Ele tem que dizer pra gente, já que envolve área. Aí ele diz aqui embaixo: suponha
que o fluxo ocorra através da face de maior área. Então, qual é a maior área? Vamos pegar aqui a calculadora. Não é? Como é que eu calculo a área de um retângulo? Basta você multiplicar base vezes altura, né? Então, vamos enumerar as faces aqui, ó. Se eu disser que essa daqui é a face A, essa daqui é a face B, e aqui em cima é a face C. Tá bom? O calor está fluindo por qual dessas faces? Ele está dizendo, suponha que o calor ocorra, que o fluxo ocorra através da face de maior temperatura. Ou de maior área, né? Temperatura não. Que o fluxo de calor através da face de área maior. É isso que ele está falando no texto aí, no final do texto. Ele dá como dado: coeficiente de condutibilidade térmica do alumínio é 0,5. Olha as unidades, pessoal. Caloria por segundo centímetro grau Celsius. Então, a minha temperatura tem que estar em grau Celsius, e está. As unidades de medida no comprimento tem que estar em centímetro, e aqui estão em metros, ó. 1,5, 2 metros e meio metro. Cuidado com isso, tem que transformar para centímetros. E aí a gente vai ter a unidade do fluxo de calor em calorias por segundo. Tá bom? Então, vamos determinar em qual dessas três faces o calor está fluindo. Está fluindo pela face de área maior. É o que ele está dizendo aqui. Vou até destacar. Né? Suponha que o fluxo de calor ocorra através da face maior. Então, vamos saber face de maior área. Vamos saber qual das faces tem maior área. Então, vamos primeiro calcular a área da... Olha aí para a calculadora, tá? Olha aí para a calculadora. A área da face A, eu vou pegar 2 metros, 200 centímetros, certo? Eu já vou passar para centímetro, 200 centímetros, e vou multiplicar por 1,5. A face A tem 2 por 1,5. 1,5 metros é 150 centímetros. Essa é a área da face A. Guarda isso aí. 30 mil. Vamos guardar isso. Área da face A. É 30 mil. Eu vou levar lá, ó. A área da face A, 30 mil. Vamos achar a área da face B. A face B, vocês podem perceber, ela tem 0,5, né, meio metro, e a altura, os mesmos 1,5. Então, vou multiplicar. 0,5 é a mesma coisa, metros, meio metro, 50 centímetros, multiplicado com 1,5 metro, 150 centímetros, tá? Isso vai dar 7.500. Já é menor, já é área menor. Então ele está falando que o calor está fluindo através da área de maior, da face de maior área. Então a gente já descobriu que a face A tem 30 mil de centímetros quadrados de área.
Provavelmente a maior área. O calor está fluindo através dela. Como se fosse atravessando a página, né? Atravessando aqui a tela. Tá bom? E a área C? Vamos calcular a área C. A área C, as dimensões dela é 2 metros por 0,5. Consegue perceber na figura? Né? Se eu levar vocês para aqui, para a figura, ó, você vai poder perceber que a face C começa aqui, tem 2 metros até aqui, ó, né? E daqui para cá é o comprimento, né? Comprimento e largura, como se fosse comprimento e largura, né? A face C tem 2 metros e 0,5. 2 por 0,5 metros passando para centímetros, isso fica 200 vezes 50. 2 metros vezes 0,5 metros. Isso dá 10.000. Também é menor do que a área da face A. Então a gente acabou de descobrir que a face A é por onde o fluxo de calor está se processando, né? Então é como se o fluxo de calor estivesse aqui, ó, atravessando a face A, ó, e saindo lá do outro lado. E saindo lá do outro lado, ó, atravessando a face A, tá bom? Essa é a área. 200 por 150. A gente já fez, deu 30.000. Então agora é só substituir. Vamos usar a lei de Fourier substituindo os dados. Então vem comigo. Vai ficar assim. Igual, né? Vamos substituir aqui. Deixa eu só passar essa fórmula aqui para cima. Galera, eu vou ignorar essa parte aqui da fórmula. Vou deixar só isso, ó. Fluxo de calor é igual os dados que a gente tem no enunciado. Coeficiente de condução térmica, que é o K. A área da face, a gente acabou de calcular, face A. Variação da temperatura, a diferença de temperatura de dentro para fora do forno. E o comprimento. Comprimento, né? Que seria meio metro de profundidade aí, ver o calor está passando, ok? Então eu vou continuar substituindo esses dados. Deixa eu diminuir um pouquinho para poder caber aqui nas contas. Pronto. Então vai ficar assim. Fluxo de calor vai ser igual, substituindo os dados. Coeficiente de condução térmica, 0,5. Tá aqui. Ele está dando como dado aqui embaixo. Coeficiente de condutibilidade térmica do alumínio, 0,5. A área, a gente acabou de calcular. 2 metros por 1,5. 200 centímetros por 150 centímetros. Isso deu 30.000. A variação de temperatura, você pode perceber. Você pode perceber que dentro do forno tem 220 graus Celsius e fora tem só 20. Então aqui o módulo da variação, da diferença de temperatura, né? 220 menos 20. Para onde o calor está indo? 20. Final. Menos. De onde o calor está saindo? 220 dentro do forno.
né? Então, 20 menos 220 vai dar menos 200. Como isso está em módulo, né? Na fórmula tem esse módulo, você bota só 200, sem o sinal. E o comprimento, por onde o calor está atravessando, né? Assim, meio metro de comprimento, né? De profundidade, digamos assim, de espessura, 0,5. Ok? Então a gente pode cancelar esse 0,5 de baixo com esse 0,5 de cima. Vou cortar eles dois e colocar aqui de vermelho. Então vai ficar só 30.000 vezes 200. 2 vezes 3 dá 6. O fluxo de calor acaba ficando fluxo de calor vai ser igual 3 vezes 2 dá 6, com essa rumo de 0, seis zeros. Então eu vou botar vezes 10 elevado a 6. Vai ficar 6 vezes 10 elevado a 6 calorias por segundo. Esse é o nosso fluxo de calor, que eu vou aqui emoldurar. Tá aí, 6 milhões de calorias por segundo estão fluindo através dessa barra. Beleza? Tranquilo? Bom, continuando a aula, e aqui eu já estou com 42 minutos, né, com vocês. Apesar de ter mais o que falar, os próximos dois processos é convecção e radiação. Aqui, radiação, convecção e radiação, eu vou deixar para a próxima aula. Tranquilo? Então, por hoje é só. Deixa eu voltar aqui para vocês. Nossa aula está se encerrando aqui. Quero que vocês assistam de novo, prestando atenção nos detalhes, tentando refazer essa questão. Beleza? Tentem pesquisar, tentem treinar as questões do livro de vocês sobre condução. Valeu? Por enquanto, é só isso. Tchau, tchau. Se cuidem e até mais.